Graça e paz, sejam bem-vindos à nossa quinta aula sobre a verdadeira Páscoa. Eu me chamo Gabriel e hoje nós falaremos sobre a crucificação. De início, nós falaremos brevemente sobre o método romano da crucificação. A crucificação romana, ela era mais do que uma execução. Era um espetáculo de sofrimento, de humilhação, de terror, reservado aos piores criminosos. E Jesus ele passou por cada etapa desse processo de forma voluntária, por amor a nós. Então, antes mesmo da pessoa ser crucificada, o condenado ele era severamente açoitado com um instrumento que ele se chamava flagrum. Então, era um chicote que tinha nas suas pontas ossos ou metais que eram projetados para rasgar a pele e os músculos quando pegasse no corpo. Então, muitos condenados já morriam ali, já nem chegavam vivos para a crucificação por conta das hemorragias que sofriam. Então, esse sofrimento a gente pode ver lá em João 19:1, que Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então esse foi o começo da via dolorosa. Então depois o condenado ele já era obrigado a carregar a viga horizontal da cruz, segundo alguns estudiosos dizem, e essa caminhada até o local da crucificação era pública, era feita de maneira humilhante, para envergonhar o condenado e para intimidar quem assistia também. Nesse momento, Jesus já enfraquecido pela perda de sangue, ele precisou de ajuda. Mateus relata no capítulo 27, que encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. E quando Jesus chegou lá no Gólgota, ele foi pregado na cruz, ele foi crucificado, como Lucas, no capítulo 23, 33 fala, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então a morte por crucificação ela era, de fato, deliberadamente lenta para causar muito sofrimento. Jesus ele ficou das 9 horas da manhã até as 3 da tarde, aproximadamente 6 horas, sofrendo até que ele morresse. Marcos 15, 25, Marcos 15, 34 fala sobre isso. Então, normalmente, para apressar essa morte, os soldados eles quebravam as pernas dos crucificados, impedindo que eles conseguissem se erguer para respirar. Isso foi solicitado naquele dia, mas Jesus ele não teve nenhum osso quebrado. João no capítulo 19 fala, mas chegando a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou seu lado com uma lança. E João ele completa, fala que logo saiu sangue e água, mas há um motivo muito especial, espiritual e profético, para que Jesus não tivesse nenhum osso quebrado. Salmo 34, versículo 20 diz, ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles sequer será quebrado. No Êxodo capítulo 12, também nas instruções sobre o Cordeiro Pascal, não lhe deixareis nenhum dos ossos quebrado. Assim diz a palavra em Êxodo. O Jesus ele é esse Cordeiro de Deus, ele é como o Cordeiro da Páscoa, então nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado, para que a profecia fosse cumprida com total perfeição e exatidão. Dessa forma, você pode até estar se perguntando, mas por que a cruz? E o que isso significa? A cruz de Cristo não foi um acidente da história, não foi resultado de uma injustiça humana, ela foi o plano de vida estabelecido antes da fundação do mundo, onde o amor e a justiça de Deus se encontrariam ali na cruz, porque na cruz Deus puniu o pecado com justiça, mas ao mesmo tempo ofereceu perdão com amor. Cristo tomou sobre si a culpa que era nossa, para que nós recebêssemos a vida que era dele. Então Jesus ele não foi vencido, ele se entregou voluntariamente, como ele mesmo disse em João 10:18, ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então nós vamos ver agora algumas profecias do Antigo Testamento que já apontavam de maneira clara para a crucificação e de como elas se cumpriram em Cristo. Estava tudo lá escrito já em Salmo 22:16, transpassaram minhas mãos em meus pés. Então Davi já havia escrito isso quase 1000 anos antes de Cristo, descrevendo como seria essa crucificação com exatidão. Então, antes mesmo desse método ser utilizado como punição. Então, estava lá que as mãos e pés seriam transpassados no Salmo de 22:16. E séculos depois, esse cumprimento ele foi feito de maneira literal. Então, João 20:27, aparece Jesus mostrando a Tomé, põe o teu dedo aqui nas minhas mãos. Isaías 53:5, ferido por nossas transgressões. Isaías profetizou com clareza o sofrimento vicário de Cristo, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53:5. E no Novo Testamento Pedro também fala, ele mesmo levou os nossos pecados
em seu corpo sobre o madeiro. Pelas suas feridas foste sarados. 1 de Pedro 2,24. E aqui está o coração de tudo da cruz. É o sacrifício vicário ou sacrifício substitutivo, porque ele tomou o nosso lugar. A condenação que era nossa foi colocada sobre ele, mas a paz que era dele foi dada a nós. E a lei também dizia: maldito de Deus é aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21:23. Então esse destino era vergonhoso para qualquer condenado, mas Paulo também explica como que isso se cumpriu em Cristo, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Então na cruz Jesus assumiu a maldição que era nossa, para que nós pudéssemos receber a bênção da vida eterna por intermédio dele. Então quando os israelitas também pecaram no deserto, lembra que eles foram atacados por serpentes? Então Deus ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze, ponha sobre uma haste, para que todo aquele que for mordido olhar para ela viverá. Está lá em Números 21:9. E Jesus ele fala sobre si mesmo, ele fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Isso está em João 3:14-15. A serpente não curava por si só, ela apontava para a fé no poder de Deus. Então assim também, com olhar para Jesus crucificado com fé, nos salva da morte, do pecado. Isaías 53:12 também diz lá, o capítulo do servo sofredor: contado com os transgressores ele foi. Está dizendo lá que ele foi contado com os transgressores, e Jesus foi crucificado com quem? Entre dois ladrões, como um criminoso comum. Está escrito: e com ele crucificaram dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Marcos 15:27. Então a cruz foi o meio escolhido por Deus para realizar a nossa redenção, não por acaso, mas por um propósito eterno. A cruz é o ponto onde a justiça e o amor de Deus se encontram. Jesus não foi vítima do sistema romano, do sistema religioso. Ele foi o cordeiro que se entregou voluntariamente, porque aprove ao Senhor moê-los, é 53:10. Mas Hebreus fala: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, lá no capítulo 9, versículo 22. Por fim, nós precisamos falar sobre uma palavra que mudou tudo. Na cruz, pouco antes de entregar o Espírito, Jesus disse algo extraordinário: está consumado. João 19:30. No original grego, essa palavra é tetelestai, uma única palavra, mas de significado eterno. Essa palavra ela era usada em diferentes contextos. Por exemplo, se um servo concluía uma missão, ele chegava para o seu senhor e falava: terminei o que me foi pedido. Um sacerdote examinava um sacrifício sem defeito e falava: está perfeito. Um comerciante, quando ele recebia um pagamento completo, ele falava: a dívida foi paga. Então na cruz Jesus une esses três sentidos para tetelestai. Ele cumpre a missão dada pelo Pai, ele foi o sacrifício perfeito e ele pagou completamente a dívida dos nossos pecados. O escrito de dívida foi rasgado. A cruz não foi apenas um gesto de amor, a gente já falou, foi uma obra de justiça. A Bíblia afirma que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então a justificação ela é um termo jurídico, ela significa que você foi declarado inocente diante de Deus, mesmo sendo culpado. Por quê? Alguém pagou por nós, alguém pagou o preço por você. Então Cristo ele não só apenas nos perdoou, ele também cumpriu toda a lei por nós, e agora a justiça dele é acreditada na nossa conta. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Então, logo após entregar o Espírito, outro fato marcante também ocorreu. O véu foi rasgado do santuário, rasgou em dois, de alto a baixo, está em Mateus 27:51. O véu no templo separava o lugar santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para interceder pelo povo. Ao ser rasgado do alto a baixo, fica claro, não foi obra humana que rasgou o véu, foi o próprio Deus que rasgou o véu, porque ele queria dizer: o caminho até ele estava aberto por meio do sangue de Cristo, porque nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Está em Hebreus 10, 19, 20. E agora? Agora nós somos sacerdócio real. Com o véu rasgado não há mais separação. Quem está em Cristo agora tem o quê? Tem acesso direto a Deus. Não precisa de mediador humano. Ele é chamado para viver como um sacerdote do reino. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 de Pedro 2,9. Então cada cristão agora pode entrar na presença de Deus com confiança, pode interceder por outros,
pode anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, se tetelestai foi dito por Jesus, meu irmão, não há mais nada que você precise pagar. Não viva tentando merecer o favor de Deus. Viva como alguém que confessou Jesus e já foi perdoado e já foi justificado pelo próprio Cristo. Que Deus te abençoe, uma ótima Páscoa para todos nós, sempre lembrando, Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa.